Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Vamos iniciar nosso culto de promessas. Quero que você esteja aberto àquilo que Deus quer fazer na tua vida, aberto à presença do Espírito Santo, cada um na sua casa, e que você possa interagir com Ele, que nada te distraia nesse tempo, que seja um tempo separado para o Senhor na tua vida. Deus tem propósito na tua vida, na minha vida, e algo novo Ele quer fazer nessa noite, algo especial. Ele conhece o teu coração, conhece a tua história, e fica aberto para o novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queria que você me acompanhasse na leitura, abrisse no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23. Hebreus 10, 22 e 23. Diz lá: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Fiel é aquele que fez a promessa para nós. O nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia nele, entregue esse tempo a Ele, cultue Ele, louve a Ele, deixe Ele agir nesse tempo. Que seja um tempo santo na tua vida, em nome de Jesus. Deus, na sua presença, Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvo pela vida de cada pessoa que tem nos ouvido, que está nos assistindo, cada lar, Pai, que está agora ligado e sintonizado. Que o teu Espírito Santo possa estar agindo na vida de cada um, na necessidade de cada um. Pai, nós cremos nas suas promessas e nós queremos vivê-las e presenciá-las na nossa vida, na nossa história. Que toda distração, toda mentira do diabo, tudo aquilo que impede a sua bênção de fluir, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Queremos somente aquilo que vem do seu trono, aquilo que vem do Senhor para a nossa vida, aquilo que pode mudar a nossa história, mudar o nosso coração. Age com toda a liberdade, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, te exaltamos, Senhor. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
no teu lar, mude as coisas de lugar. Seja ministrado pela presença do Espírito Santo nessa noite. O Espírito Santo possa entrar em seu lar e fazer morada, e você ser transformado pela presença do grande eu sou nesta noite. Glória a Deus. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. E Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, diz acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Diga eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para mim. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.
Tens o meu mundo em tuas mãos. Diga nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quantas famílias estão esperando por cura nesta noite? Quantas famílias, ó Pai, estão esperando por algo sobrenatural acontecer? Que teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada um, Senhor. De encontro a cada um, ó Pai. Levar a cura, Senhor, para aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, neste momento. Senhor, leva a cura, Senhor, para aqueles que estão num leito, ó Pai, que foi desenganado pelos médicos, ó Deus. Oh, Senhor, leva a cura, Senhor, nesta noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. É o que nós clamamos. É o que nós suplicamos nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa ministrar cura a cada um, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós viemos te buscar, ó Deus. Se você estiver em tua casa, não importa se você está assistindo na TV ou se você está vendo pelo notebook, pelo celular, não importa. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão aqui na igreja, se quiser dar lugar para o Espírito Santo de Deus, esse é o momento. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Sei te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte
de amor, queimou por ti. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui. Pois sei te tocar, sei ser tocado por ti. Nada vai me atrair, pois nada vai me tirar daqui. Sei te tocar, sei ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Vou tocar o céu com meu coração em adoração, pois nada vai me abalar. Sobre a pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Sobre a pedra estou, pedra preciosa. Vamos dizer isso. Nada vai me abalar. Sobre a pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Sobre a pedra estou, pedra Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos orar pelas nossas crianças, que mesmo estando em casa, né, nós temos esse propósito e esse ato sempre nos nossos cultos. Então, você reúna as crianças
para que possamos estar orando. Deus, na sua presença, Pai, queremos estar colocando as nossas crianças, que o Senhor esteja conduzindo-as o tempo que ficam em casa, o tempo que vão para a escola, em todo o seu caminhar, que o Senhor possa estar dando graça, livramento às nossas crianças. Assim, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quero também estar fazendo agora a nossa parte de dízimos e ofertas. Em Lucas 6,38 diz: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A palavra do Senhor diz: Dai e dar-se-vos-á boa medida. Quando vamos comprar o cereal a granel, né? Pega-se a embalagem, onde a vendedora coloca aquela boa medida. E aonde a palavra do Senhor diz recalcada, quer dizer assim, compactada. E assim também é a palavra do Senhor. Onde ela diz sacudida, aonde sacode e ainda cabe mais um pouco, aonde transborda generosamente, e assim é a palavra do Senhor. Dízimos e ofertas, um ato de obediência, aonde a palavra do Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e um ato de contribuição, um ato de manutenção do templo. Se você está em casa e é o seu dia de dizimar, que você possa estar pegando o seu dízimo, a sua oferta, ou coloque a mão no seu coração, que estaremos também orando pelos dízimos e ofertas. Deus, na sua presença também, quero estar apresentando os seus filhos, aonde estão nesse momento em ato de obediência, apresentando dízimos e ofertas. Nós cremos que Tu és, sim, Jeová Jiré. Tu és aquele que cumpre com as Suas palavras, aonde diz que é a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Assim eu quero estar abençoando cada dízimo e oferta, abençoando os Teus servos, os Teus filhos, e repreendendo em nome de Jesus o devorador. Assim eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma saudação muito especial a todo o nosso ministério e muito especialmente a nossa membresia. A vocês, meus amados irmãos, que estão aí agora na igreja ou de alguma forma assistindo, né, ouvindo, vendo o que eu estou falando. Na esperança de que, apesar das lutas pelas quais temos passado agora, mesmo assim, vocês estejam gozando de esperança e de convicção de que Deus está no controle e está no comando. Eu venho aqui pessoalmente convidar não só pastores, mas toda a nossa membresia para segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Eu não atraso nos meus compromissos. Aliás, antes das 8 nós já estaremos transmitindo alguma coisa. Então, dia 17, segunda-feira, 8 horas da noite, o nosso culto online in memoriam, ou seja, em memória. Eu convido toda a nossa membresia e até quem não é da igreja. Se você tem parentes, amigos, vizinhos que não são membros da igreja, mesmo assim, pode convidá-los, dá para ele as informações de como fazer para assistir e participar
deste culto online, segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Eu sei que em alguns lugares, talvez, seja possível que a igreja mesmo se reúna no templo, né? No local de culto, para assistir. Tudo depende do comando das autoridades do seu estado e do seu município. Mas, de qualquer maneira, ou na igreja, ou em grupos pequenos, ou na sua casa, com sua família, com seus amigos, participe. Esse culto vai ser muito bom e é a nossa maneira de mostrar o nosso sentimento cristão por todos aqueles que participarem deste culto online, segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Tivemos um tempo onde podemos louvar ao Senhor, expressar que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Também louvamos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, reconhecendo o senhorio dEle nessa área, na nossa vida. E isso é um privilégio para nós, porque temos esse entendimento, né, e temos a oportunidade de viver isso, né, e estarmos na bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que agora você se preparasse para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos falar a respeito de fé e vista. A diferença de andar na fé, de caminhar na fé, de tomar decisões na fé e tomar decisões sobre a nossa vista, sobre aquilo que vemos, aquilo que presenciamos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que vai dizer lá: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Deus, a sua presença, Pai, me coloco agora como um instrumento e um canal de bênção nas tuas mãos, para que o Senhor venha estar me usando para falar com cada um dos seus filhos, para que essa palavra chegue, Deus, com entendimento, chegue com clareza, para que eles possam, Pai, entender o propósito do Senhor, entender o seu amor, entender o que o Senhor quer revelar nessa noite a cada coração. Sabemos que a sua palavra, ela é uma só, mas ela é personalizada à necessidade de cada um. Que assim seja, Pai, na vida de cada um, que cada um receba ela, suprindo a sua necessidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como nos achegar a Deus. Não há como entender como Deus age, como Deus faz. E tem duas formas para que a gente possa viver, ou andar, ou nos relacionar. Uma é pelos nossos olhos, viver pela nossa vista. E o que é viver pelos nossos olhos, pela nossa vista? É quando andamos de forma racional. Nós nos movemos, decidimos caminhar e traçar a nossa vida, as nossas decisões, o nosso futuro, de forma muito racional, de uma forma lógica, pelo aquilo que é normal, pelo aquilo que é comum. Quando andamos pela nossa vista, nós caminhamos pelo nosso conhecimento, pelo nosso grau de instrução, e muitos pelo seu achismo. Eu acho que deve ser assim. Pela lógica, tudo funciona assim, então eu vou por esse caminho. O normal é que aconteça assim, então eu vou estar na normalidade. É muito comum isso acontecer, então não vou estranhar. É a forma de acontecer assim, é comum acontecer assim, eu ajo assim. Quando andamos por vista, a pessoa começa a andar por essas diretrizes.
E a outra forma de andar e nos relacionarmos com a nossa vida, com os nossos problemas, é pela fé. E como é que funciona isso? Pela fé é crer de uma forma incondicional. Você não fica muito amarrado a normas, a regras, ao que é comum, ao que é lógico. Pela fé nós vamos crer que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é íntegra. E que ela de capa a capa, ela fala a verdade. O que está escrito ali é real. Por consequência, teremos experiências com Deus. Experiências muito pessoais, não experiências daquilo que nós vemos. Porque quem tem experiência pelo que vê é aquele que anda por vista. Mas aquele que anda por fé, ele começa a ter relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Quando fala a respeito de Deus, o que é Deus na tua vida, você começa a falar daquilo que Ele fez na tua história. E começa a viver o sobrenatural. E essa é a principal parte. Porque aquele que anda por vista, ele vive no natural, naquilo que é real, naquilo que é palpável, naquilo que ele enxerga. Ele começa a andar, ele fala, isso aqui é real porque eu estou vendo. Eu já vi isso acontecer. Eu acredito nisso porque eu posso pegar, porque eu posso sentir. Porque isso aqui é normal, porque isso aqui é comum. Agora, aquele que vive pela fé, ele vive no sobrenatural. Ele vive um nível acima. Ele percebe as coisas diferentes. Quando optamos e decidimos de viver pela vista, por vista, passamos a não entender e a não compreender muitas coisas, como também passamos a ter atitudes que vão nos levar a uma vida, a levar a nossa vida para uma história de incertezas e de necessidades. Porque você fica muito refém de você mesmo. Você começa a caminhar pelas suas próprias forças. E como é que funciona isso? A pessoa que anda pela sua vista, ela começa a confiar nela mesma. Ela começa a depositar confiança em si próprio. Eu preciso estudar para ter um bom futuro, para ganhar dinheiro, para não ter que depender dos outros. Eu preciso ter um patrimônio. Eu preciso ser alguém na vida. Eu preciso ter um lugar, uma posição social. E ela começa a desenvolver isso como uma autodefesa, por conta que ela vive pelo aquilo que ela vê. Eu já vi tanta gente quebrar a cara. Eu vou aproveitar agora, fazer o que tem que fazer, porque quando eu chegar na velhice, eu já vi tanta gente na velhice passar necessidade. E ela começa a se programar e a viver a sua história dentro daquilo que ela vê, dentro do seu raciocínio, dentro daquilo que é normal, dentro do seu conhecimento. Mas aquele que decide viver pela fé, crer de uma forma incondicional, passa a viver com um propósito. Há um propósito, há uma promessa sobre a tua vida. Deus faz com que a tua história mude. O que não faz sentido começa a fazer. As má notícias que vêm sobre a sua vida, você absorve de forma diferente, porque você vive o sobrenatural. Você passa a não temer algumas coisas. Em Hebreus capítulo 11, o mesmo capítulo que nós iniciamos ali, mas nós vamos ler do 1 ao 12, é um pouquinho extenso, mas eu acho necessário ler. E Hebreus 11 ele dá um resumo muito resumido a respeito do Velho Testamento e da importância da fé, da necessidade da fé e do que a fé é capaz de fazer. E diz ali: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que não
de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abrão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Glória a Deus. O versículo 12 fala a respeito de mim e de você. Nós somos essas estrelas numerosas e esses grãos de areia que não é possível contar. Somos descendência dele. Fazemos parte da promessa que Deus havia feito. Amém? Glória a Deus. O relacionamento com Deus só pode ser feito através de fé. E para viver o sobrenatural, somente é possível através da fé. Não tem como se relacionar com Deus sem fé. Porque sem fé, primeiro que você já nem acreditaria que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você lê a Bíblia sem fé, ela não faz nenhum sentido. Ela é doida. Puxa, como é que se fala isso da palavra de Deus? Ela fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Que daí criou o homem, pegou lá um pouquinho do pó da terra, cuspiu, fez um lodinho, moldou o homem e assoprou, e o homem se tornou homem. Depois, tirou a costela dele e formou a mulher. E por aí vai. Se você não tiver fé, parece loucura, porque é por fé. E a palavra de Deus, ela tem muito disso. Por isso que quando você vive na fé, você vive no sobrenatural. Você não pode ir no natural, porque se você ficar sobre a sua vista, viver por vista, você começa a ler a Bíblia e fala, puxa vida, isso aqui está meio esquisito. A teoria do Big Bang faz mais sentido. A evolução do macaco faz mais sentido. E é bem essa a diferença. Viver por vista é você crer no Big Bang. É crer que o macaco evoluiu. Viver por fé é crer que Deus criou o homem do pó da terra e tornou ele ser vivente. E é a imagem e semelhança dele. São dois extremos. E tem pessoas vivendo de uma forma e tem pessoas vivendo da outra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a palavra de Deus diz que é impossível, é porque é impossível. Não tem como crer em nada a respeito de Deus sem fé.
É impossível agradar, se relacionar e caminhar com Deus sem fé. É impossível acreditar e se dirigir à Bíblia sem fé. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é possível. Não é possível servir a Deus e viver na razão. Se você viver na razão, no teu intelecto, na lógica, naquilo que é comum, vai entrar em choque com as coisas de Deus. Outrora você agrada a Deus e outrora você agrada o teu ego. Quando é conveniente para você, você vai agradar você. Quando é conveniente para você, você vai agradar a Deus. E não é assim que funciona. Não é possível agradar a 2 senhores. Ou você tem o Senhor como centro da tua vida, da tua história, você crê que Ele é poderoso, que a palavra dEle é real, que as promessas dEle são real. Ou você vive na tua força, no teu entendimento, naquilo que você acha, na tua lógica. Pela fé cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que o Espírito Santo está conosco, nos dando a direção, a revelação, e é a presença de Deus no nosso meio. Isso é por fé. Quando nós invocamos o Espírito Santo aqui no início do culto, nós não vemos Deus. Nós não vemos o Espírito Santo, nós fazemos isso por fé e crendo que Ele está aqui, que Ele está agindo em cada coração. E aquele que crê, o sente. Mas aquele que anda por vista, ele fala, não estou vendo nada. Não estou sentindo nada. E não vai sentir, não vai perceber, porque é impossível se relacionar com Deus sem fé. Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo foi me levando algumas lembranças e eu comecei a lembrar do início da minha conversão. Eu me converti em 1990, tinha 15 anos de idade. E eu comecei a lembrar desse momento e quando me converti, eu me converti de uma forma muito genuína, muito impactante. Eu não tinha como negar o Senhor na minha vida. Ele entrou de uma forma tão poderosa, que eu lembro que eu estava estudando à noite e Deus se moveu na escola, e eu fui para casa dentro do ônibus chorando, de uma forma que nem eu entendi o que era, de tão forte que era a presença de Deus na minha vida. E eu peguei a Bíblia e eu falei, essa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio na Bíblia, de capa a capa, ela vai ser real na minha vida, ela vai ser o meu manual de vida, e desde então ela tem sido. Eu não questiono a Bíblia em nada. Eu creio nela, eu vivo ela, eu respeito ela, eu temo ela. E eu percebi que eu tenho vivido na fé desde então. E eu tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida. Experiências pessoais com Deus e o sobrenatural de Deus na minha vida. Entendi que não é possível mais viver por vista, por uma lógica, por aquilo que é comum, por aquilo que é de praxe. Ah, mas todos fazem. As coisas mudaram, agora são assim. Eu não consigo negar a existência de Deus. Eu não consigo não reconhecer a palavra dEle como genuína na minha vida e na minha história. Viver por fé, ou viver pela fé, significa que tudo, não significa que tudo vai ser fácil. Na minha vida não mudou essas coisas. Mudou o meu interior. Mudou a minha forma de olhar, a minha forma de pensar, mas eu passei a ter as mesmas dificuldades que as outras pessoas. Teve momentos que eu tive vitórias e tive momentos que eu perdi. Teve momentos que eu passei grande dificuldade. Teve momentos que eu passei grandes tristezas. Nada foi diferente, mas era diferente a forma que eu agia com essas coisas.
a forma que eu recebia, da forma que eu recebia, as má notícias, como que eu recebia, como que eu lidava com ela, como que eu lidava com a minha derrota. E eu fui percebendo que quando você vive pela fé, mesmo quando você perde, você se torna vencedor. Porque Deus te ensina algo, Deus te trata em algumas áreas, e você fala, puxa, eu perdi, mas parece que eu ganhei, porque eu avancei. O Senhor, Jesus, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele diz, Ele fala a respeito dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele fala, eu sou o caminho, eu sou aquele que dou a direção. Eu sou a verdade nos liberta, né? É aquele que liberta, aquele que nos torna livre. Eu dou a direção, eu te torno livre. E eu sou a vida. Quando aceitamos Jesus, a vida dele passa a estar dentro de nós. E ele diz que quando ele nos dá a vida, ele dá uma vida abundante. E a palavra abundante quer dizer que existe em grande quantidade, ou abundância, farto, que é numeroso, que parece em grande número. Quando Jesus está falando assim para você, eu estou te dando vida e vida abundante. Ele não está falando a respeito de eternidade. Ele não está falando a respeito de céu. Ele não está dizendo assim, ó, se você me aceitar, quando você entrar no céu, você vai ser abundante. Você vai ter vida abundante. Essa vida abundante é para o agora, é para o já. Aquele que aceita Jesus hoje e recebe como Salvador, Jesus dá a vida e uma vida abundante. Para que a tua vida seja diferente, para que a tua história seja diferente, para que você seja referência. Para que onde você vá, seja algo diferente, para que você seja a luz da terra, luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Essa abundância é para o agora, é para o já. Quem vive por vista, vive uma vida medíocre, sem propósito, sem sentido. E no final percebe que tudo que fez, tudo que conquistou, não tem propósito. Aquele que vive por vista, ele vive enganado o tempo todo. E no final ele percebe que não valeu a pena. Porque a vida dele não tem propósito. Os propósitos são estipulados por ele mesmo. São metas. Minhas metas são essas. E ele bate todas as metas. Mas todo propósito fora de Deus não é propósito. Aquele que vive por fé, ele vive uma vida com um propósito. Ele vive uma vida abundante, uma vida extraordinária, uma vida inspiradora. Porque é isso que Deus tem para os seus. É esse o projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida. Quando Ele entregou a vida dele por mim, por você, e falou, agora a minha vida está em você e você será abundante. É para que você faça a diferença onde você está. Quem vive por vista, até tenta procurar Deus. Até tenta se relacionar com Deus. Muitos tentam. O problema é que quando ele começa a ler a Bíblia, ele fala, puxa, eu acho a Bíblia um livro muito interessante. Mas tem coisa aqui que é meio forçado. Eu creio que Deus criou o mundo, mas não da forma ali, 7 dias, que foi assim. Eu creio que Deus providenciou a explosão. A explosão não foi um acaso, foi Deus que permitiu e essa explosão foi formando o universo. Eu creio que Deus formou o homem foi criado por Deus. Mas ele foi evoluindo com o passar dos anos. Eu não acredito que foi aleatório, as coisas foram acontecendo por si só e a vida foi surgindo. Eu acredito que Deus está no controle, mas não é bem como a Bíblia diz. Ele tenta se relacionar, mas ele é iludido por algumas coisas. E é impossível se relacionar com Deus assim. Não é possível. Ele não vai viver o sobrenatural. Ele não vai ter experiências pessoais com Deus.
As experiências, o máximo que ele vai ter, que se ele for empresário e ele tiver um ano muito bom, ele vai falar, no final do ano eu vou fazer um almoço, eu vou fazer um almoço beneficente, eu vou chamar as criancinhas pobres, porque esse ano foi maravilhoso para a nossa empresa, foi muito bom, e eu tenho que fazer algo para agradecer a Deus por esse ano. Ele é movido dessa forma. E se o ano é ruim, ou se esse ano foi difícil, eu não vou fazer nada, não estou com cabeça para nada, pensei em fazer algo, mas não vou, estou meio chateado, poxa, eu pago meus impostos, eu batalhei duro o ano inteiro, e o ano foi ruim para mim. Ele não consegue se relacionar com Deus, ele se move com Deus por momentos, por circunstâncias. Mas aquele que vive por fé, se ele vai bem, ele adora o Senhor. Se ele vai mal, ele adora o Senhor. Se ele está doente, ele adora o Senhor. Ele adora o Senhor independente de como ele está. Não é a condição que faz com que ele se relacione com Deus. O relacionamento com Deus é inquestionável, é inabalável. E a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Não é assim, Pedro? Davi foi achado porque era um verdadeiro adorador. Tinha um coração segundo o coração de Deus. E Deus achou Davi aonde? Lá no pasto. Davi não procurou Deus. Davi apenas adorava. E Deus foi lá. E Deus encontrou ele. Então não adianta buscar Deus, meu irmão. Oxe, como é que se fala isso? Não adianta buscar Deus porque você não vai achar Deus. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Isso me dá uma informação que é Deus que busca. Que é Deus que está procurando. Que é Deus que vai atrás. As 100 ovelhas, se perdeu uma, ficou 99. A palavra de Deus diz que o pastor largou as 99 e foi atrás da perdida. E pode ter certeza que a perdida estava lá. Glória a Deus. O meu Redentor vive. O meu socorro vem do Senhor. Eu adoro o meu Deus. E daí o Senhor pega e fala, fica aqui as 99 porque eu tenho que encontrar aquela que está me adorando. É assim que funciona. Deus procura verdadeiros adoradores. Então não adianta buscar a Deus, você tem que adorar. Independente do que aconteça, aonde você está, do jeito que você está, você adora. E Deus te encontra, e Deus te restaura, e Deus te levanta, e Ele se torna o teu socorro. Tem uma frase que eu acho que define isso de uma forma extraordinária. É assim, pare de ficar buscando a Deus e se torne alguém que Deus está buscando. Seja alguém que Deus busca. E seja um adorador. Viva por fé. Creia na palavra. E o adore. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Por fé podemos descansar nele e viver a promessa que ele nos fez. Guarde o seu coração, vigie, ande por fé, adore ao Senhor o tempo todo, em todo lugar. Ele está no controle de todas as coisas, inclusive dessa pandemia. Não pense que Deus perdeu o controle das coisas, não pense que Deus não está vendo. Deus está no controle de todas as coisas. E aquele que vive por vista, não entende isso. Questiona. Como é que Deus permite? Por que aconteceu? Mas aquele que vive por fé, adora. Adora o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é imutável. Mas o que está acontecendo? Por que as coisas mudaram? As coisas não mudaram. Jesus não mudou. Quem mudou fui eu. Quem mudou foi você. Talvez você vivia por fé e hoje você está vivendo por vista.
E daí você mudou. Você parou de viver o sobrenatural. Você começou a viver a lógica das coisas, aquilo que é comum, aquilo que é palpável, aquilo que eu enxergo, aquilo que todo mundo está vendo. E você foi para esse nível, você perdeu o contato. Perdeu a ligação. Ele falou, Jesus mudou. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Quem mudou foi a nossa visão. A forma de nós nos relacionarmos, olharmos para as coisas, ou decidirmos aquilo que está sobre a nossa vida. Esta crise, ela está nos trazendo tantas informações, e quem vive por vista, as informações é terrível. Falta de vacina, vai dar para vacinar tudo, não vai. O desemprego, as empresas têm empresa capengando, o desemprego está acontecendo, é inevitável. Aí a vacina está sendo eficiente, mas parece que está dando uma nova variante da Covid, não se sabe se a vacina vai ser eficiente. E daí isso começa a gerar medo, a perca de paz e a falta de esperança. Porque aquele que vive por vista, ele está vendo isso, ele está ouvindo. E a Covid é real. O desemprego é real. Isso é real. Daí você começa a viver o natural. E uma estratégia que o inimigo tem é trabalhar a verdade com o foco na mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Que ele é mestre nisso. É especialista. A mentira é a criação dele. E ele administra ela de uma forma genial. Mas ele pega uma informação real, verdadeira, e trabalha com foco na mentira. Mas como que funciona isso? Poxa, é o que nós estamos vendo. A Covid existe, pessoas estão morrendo. Talvez você perdeu pessoas da tua família. Isso é real, não é invenção. Tem pessoas perdendo emprego e outros que têm uma possibilidade muito grande de perder o seu emprego. Isso é real, não é invenção. A estabilidade financeira do país é real, não é invenção. Mas o diabo, ele pega isso e começa a pôr no teu coração, na tua mente. Ele pega uma informação verdadeira, mas põe um foco mentiroso. Porque quando ele tira a tua fé e você para de andar por fé, aí, meu amigo, aí ferrou. Aí você fica refém daquilo que ele mostra. Deus quer converter corações nessa noite. Deus quer tirar medos nessa noite. Deus quer trazer paz nessa noite. E Deus quer promover esperança nessa noite. Ele te convida a viver por fé. Você precisa ter isso. Jesus viveu um momento de crise muito forte. E para a honra e glória dele, ele vivia por fé. E ele tinha um entendimento do propósito dele. E qual foi esse momento? Quando ele estava no Getsemane, ele chama os discípulos para orar com ele, ele já sabia que estava chegando a hora dele, e ele vai orar, e quando ele percebe os discípulos dormindo, e ele se entristece, acorda, e pede para eles orar de novo, e quando ele percebe, ele está sozinho, e Jesus está num nível de estresse tão grande, porque ele imaginava o que ia acontecer com ele, e ali ele estava na forma de homem, sentia medo, sentia ansiedade, sentia nervosismo, e o estresse foi tão absurdo, que ele suava gotas de sangue. E para um homem suar gotas de sangue, ele tem que estar num nível de estresse muito, muito, muito alto. Daí Pedro chega, percebe que alguma coisa está esquisita, e Jesus fala, está chegando a minha hora. E ele fala assim, não, Senhor, ninguém vai fazer isso, ninguém vai te pegar. Vamos se esconder, vamos fugir, alguma coisa vai acontecer. Mas não vai acontecer isso. E que Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás.
Pedro não estava trazendo uma informação real, preocupada com ele. E era possível aquilo acontecer mesmo. Pedro era doido. Sacava a espada, vinha 3, 4 soldados ali, ele matava. Matava e falava: Jesus, é por aqui o caminho, vamos se esconder, não vão pegar nós. Nós conhecemos tudo essas quebradas, essas cavernas, não pega. Era uma informação verdadeira, era possível Jesus se esconder e não ser morto. Mas qual era o propósito? Jesus tinha que ser morto. Ele sabia disso. E ele fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Eu sei, eu vivo por fé, eu vivo sobrenatural. Eu não vivo por vista. Porque se Jesus está na vista ali, meu amigo, ele fala assim: será, Pedro, que dá certo? Você não vai me abandonar? Nós vamos conseguir? Você conhece o mesmo caminho? Você se garante? Você mata aqueles caras lá? E não... Mato. Aí o propósito caía tudo por terra. E eu vou dizer para você, quando você decide viver por fé, você não muda apenas a tua história, mas você muda a história da tua família, você muda a história do teu bairro, você muda a história das pessoas que convivem com você. Não é algo que se resume a você. Vai além disso. Quando chegar as más notícias ou informações que sejam verdadeiras na tua vida ou na tua casa, mas com um foco na mentira, você faz como Jesus fez. Aparta-te de mim, Satanás. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Sobre a minha casa, sobre a minha vida está o sangue do Cordeiro. Eu vivo por fé. O Senhor reina na minha vida. O sobrenatural reina na minha história. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu fui chamado. E repreenda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como está a sua caminhada? Você caminhava por fé e hoje percebe que está mais na vista, caminhando por vista do que por fé. O propósito do nosso inimigo é trabalhar na tua fé. Na hora que ele trabalhar nisso e você passar a viver por vista, ele conseguiu o que ele queria. E ele tem feito isso nesses últimos tempos. Ele tem trabalhado com a verdade, com foco na mentira e tirando a fé. Muitas pessoas já não estão vivendo mais por fé e estão vivendo por vista. Crentes valentes, remidos no sangue do Cordeiro, que têm a promessa do Senhor de uma vida abundante, estão se escondendo e se acovardando. Porque estão vivendo por vista. Ah, mas as coisas estão complicadas, a coisa está feia. Estou vendo isso, estou percebendo isso. A lógica é essa. Aquele que vive por fé vive o sobrenatural. Ele vive com experiências com Deus. Volte a um caminho de fé. Você que sente que tem andado mais por vista, está detectando isso, põe a mão no seu coração e deixa Deus agir e tome posse das promessas do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa e viva por fé em nome de Jesus. Deus, a sua presença, Pai, eu coloco agora a vida de cada pessoa que outrora vivia por fé e hoje percebe que já não está vivendo dessa forma. E a tua palavra diz que é impossível agradar a Deus, é impossível se relacionar com o Senhor sem fé. E agora, em nome de Jesus, Pai, eu declaro anulado toda a mentira do Satanás, todo esfriamento espiritual, e profetizo o avivamento da tua igreja, o avivamento dos teus filhos, para que a tua igreja se levante com força, com autoridade, com ousadia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa reinar de forma soberana e encontrar verdadeiros adoradores, Pai, que adorem em espírito e em verdade, independente da situação, e sejam mais do que vencedores, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nosso culto de promessa tem um propósito de orar por alguns objetos, né, que representam a sua causa. Você que está aí na sua casa, se tiver com esse objeto que representa algo, uma carteira profissional, que representa uma porta aberta do emprego, um currículo, uma ação na justiça, uma chave que representa uma casa, um carro, ou algo que você queira pôr na presença de Deus, uma peça de roupa de uma pessoa que está enferma ou precisa de libertação, segure ela na sua mão agora e nós vamos estar orando, né, por esses objetos representando alguém ou uma causa, em nome de Jesus. Deus, sua presença, Pai, nós colocamos agora cada objeto que representa pessoas, representa algo, uma causa. O Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um, e agora nós colocamos os teus filhos e essa necessidade, para que o Senhor venha com intervenção, que o Senhor venha com providência, para que a cura venha, para que a libertação venha, para que a porta se abra, para que a bênção flua, em nome de Jesus. Repreendemos toda a seta do inimigo, repreendemos todo o mal e profetizamos a tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Põe a sua mão na posição de receber a bênção apostólica. Vamos estar nos despedindo, que essa semana seja uma semana produtiva, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe.